Eu tenho o privilégio e a honra de estar com o Edilson, além de amigo, um dos maiores vendedores do Brasil e do mundo que eu já conheci, para uma conversa sobre vendas. Edilson, um dos maiores problemas que as empresas encontram hoje em dia, uma das maiores necessidades, é buscar novos clientes, ampliar as vendas, né? Você tem a nos dizer, a ensinar sobre prospecção de novos clientes? Frazão, vamos lá. Um dos maiores problemas das empresas hoje, pode ser no Brasil ou no mundo, são métodos de prospecção ou canais de vendas. O que acontece? Às vezes a empresa está refém de um canal de vendas só. Por exemplo, você deve conhecer uma empresa que tem vendedores externos. Certo. Isso é um canal de vendas ou um método de prospecção. Agora, a empresa pode ter telemarketing, por que não tem? Podemos atuar com franquias, por que não? Distribuidores, representantes autônomos. Como dizia o Michael Malaga, grande instrutor de vendas dos Estados Unidos, ataque o mercado o tempo todo. Certo. Então o que não pode fazer é uma empresa estar refém de um único canal de vendas. Então quem está nos assistindo agora, se trabalha só com um canal de vendas ou um método de prospecção, é interessante ter outros métodos de prospecção Entendi. também. Ampliar os Sim, sem horizontes, dúvida, ampliar essa Frazão. visão, né? Sem dúvida. Por exemplo, às vezes o vendedor externo ou o representante, ele não pode estar presente sempre no cliente ou, sei lá, na sua cadeia de quem compra o produto. Certo. Só que o telemarketing pode, Entendi. entendeu? O telemarketing Entendi. pode. E assim é o que nós denominamos canais de vendas e métodos de prospecção. Tá certo, tá certo. Uma das maneiras de se ampliar as vendas, de mudar, aumentar os canais de vendas, eu vejo hoje, é uma coisa relativamente recente no Brasil e no mundo, que é a internet, né? A gente vê aí as vendas aumentando cada vez mais pela internet. Na sua opinião, como um vendedor ou um empresário, um pequeno empresário, pode aumentar suas vendas com a internet? Frazão, tem várias formas, mas eu acho que a primeira, número 1, você tem que ter atualizado o banco de dados dos seus clientes. Ou melhor, o e-mail. Se você quer se comunicar por e-mail com a sua base de clientes, enfim, toda a sua base de clientes tem que estar no seu sistema. Aliás, o e-mail dos clientes tem que estar no seu sistema. A partir disso, você pode se comunicar com esses clientes semanalmente. Você pode ter uma ferramenta dentro da sua empresa que toda semana manda e-mails para os seus clientes. Certo. Esses e-mails podem ter um sentido de informação. Entendi. Entendeu? É uma forma de você estar presente na casa do cliente todas as semanas. Necessariamente não vendendo algo todas as semanas, mas mantendo-se presente lá para ele lembrar de você. Principalmente não vendendo, mantendo-se presente com alguma informação, alguma mensagem. Esta é o que nós chamamos de internet, criar uma comunidade virtual. Isso é uma grande sacada em vendas, uma grande estratégia poderosa em vendas. Entendi. Edilson, aí entraria também o uso, que é muito recente, dessas redes de relacionamentos sociais? Orkut, Facebook, Twitter. Você acha que isso pode ser uma maneira de alavancar as vendas também? Eu acredito que você tenha que estar presente, mas eu não acredito como alavancar vendas. Eu nunca acreditei que um Facebook pode alavancar vendas de uma empresa, um Orkut. Eu acho sim, você tem que estar presente a nível institucional. Mas acreditar que, por exemplo, o Twitter, o Facebook, o Orkut vai alavancar suas vendas, eu acho que é ilusão. Não supera o antigo ato de vender, né? Não, é ilusão, é ilusão. Tá certo. Você tocou num ponto importante, que é o banco de dados, né? Ok. Eu vejo que isso é um grande problema nas empresas, né? Muitas têm base de dados, que é diferente de um banco de dados moderno e estruturado, né? E eu vejo também muitas empresas que querem fazer esse banco de dados e não sabem como. Usam de um amadorismo, ou pegam uma pessoa para tentar mexer nesse banco de dados. Que conselho você tem para dar para esse pequeno empresário estruturar o seu banco de dados, que pelo que você falou é a base da venda pela internet? Eu acredito o seguinte, banco de dados ou base de dados, vamos só, né, agora, para quem esteja nos ouvindo, para que realmente pense nisso, na sua empresa, não interessa se você é pequeno, médio ou grande empresário, você tem que ter uma pessoa para cuidar disso. Somente uma pessoa na sua empresa tem que cuidar de base de dados ou banco de dados. Certo. Aí cabe a você no seu negócio definir aquilo que é importante. Então, por exemplo, é importante eu ter todos os e-mails dos meus clientes. Lembrando que os e-mails às vezes estão desatualizados. Então, quando você tem uma pessoa pensando nisso o dia todo, é óbvio que
O grau de energia, o grau de importância que você dá a isso, quando uma pessoa pensa nisso, com certeza todos os dias você tem coisa nova. Certo. Então, eu aconselho ao pequeno, médio e grande empresário a ter uma pessoa para cuidar disso. Entendi. Especialista nesse assunto, né? Especialista neste assunto. Ok. Neste assunto. Edilson, pelo que eu te conheço já há anos, você sempre gostou de trabalhar com pessoas excelentes em tudo que você sempre fez, né? Qual a importância de um vendedor, de um empresário, buscar parceiros estratégicos para isso, desenvolver parcerias, alianças de relacionamento para os seus negócios? Eu acredito que a nível empresarial, o empresário hoje, ele tem que ter no mínimo, eu acredito em 2 ou 3 alianças estratégicas ou parceiros estratégicos. Por exemplo, nós fazemos parcerias com a revista Venda Mais. O cliente da Venda Mais é um potencial cliente da KLA. E a KLA é um potencial cliente da Venda Mais. Então, por exemplo, o último acordo ou última aliança que nós fizemos com o Raul Candeloro, que é o diretor e proprietário da Venda Mais, qual foi? A Venda Mais vender assinatura de revistas dentro da nossa base de dados. Aí está o exemplo de uma boa aliança. Isso, uma grande aliança estratégica. Ok. Bom, nós falamos até agora bastante sobre atrair clientes para a empresa. Base de dados, canais de vendas, internet, alianças estratégicas. Mas quando esse cliente, esse potencial cliente chega até a empresa, via e-mail, pessoal, não importa, aí existe um outro fator, na minha opinião, que é converter esse potencial cliente em vendas, onde entra o fator humano, né? E uma das grandes preocupações que tem tirado o sono dos empresários em todo o Brasil é a formação de uma boa equipe de vendas, né? Como é que se contrata, como é que se inicia a formação de um time de vendas? Eu acho que a primeira coisa, Frazão, que o gerente de vendas ou o empresário tem que ter consciência é que não adianta, ele não vai ter somente o Ronaldinhos na equipe dele. Ele não terá somente Pelés. É uma ilusão. É uma ilusão isso aí. É uma ilusão você achar que a sua equipe de vendas só terá campeões. Isso é uma ilusão. É óbvio que você sempre tem que ter em mente uma coisa que é certa. Você vai ter os faixa A ou faixa 1, que é o pessoal de ponta. Os tops, os campeões. Os tops, né? A faixa do meio, que é a faixa que você tem que monitorar, que você tem que treinar, que são pessoas que têm potencial para estar na primeira faixa, ok? E a última faixa, que é a faixa que você sempre está trocando. Entendi. Tem que demitir rápido. Então o empresário hoje, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a equipe atual dele e dividir em faixa 1, 2 e 3. Sim. Faixa 1 são os campeões, só que você tem que ficar alerta com uma coisa. Não deixe que a estrela dos campeões brilhe mais que a sua, você que é gerente, você que é um dono de empresa. O vendedor não pode ser maior que a empresa, né? Exatamente, ou maior que o gerente. Então, os vendedores da faixa 1 ou faixa A são os campeões. As estrelas do time. As estrelas. Não requer muito acompanhamento, porém, eles não podem brilhar mais que o gerente, ou mais que o dono. Legal. Os vendedores da faixa 2 são os vendedores que, como diz, é o pão nosso de cada dia. Que vão carregar o piano. Exatamente. Então, esses vendedores têm que ser treinados, porque tem muita gente com potencial para a faixa 1. Você falou já 2 vezes a palavra treinamento, treinados, né? Qual a importância do treinamento para o vendedor? Que a gente ouve falar por aí, né, que a pessoa já nasce vendedor, já é vendedor. Qual a importância do treinamento para o sucesso de uma empresa ou de um próprio vendedor? Só para você ter uma ideia, a maior queixa no mundo quando o vendedor não dá certo, sabe qual é? Ninguém me treinou. Essa é a maior queixa no mundo das vendas. Ah, João, por que você não deu certo aqui? Ah, porque também ninguém me treinou. A empresa não treinou? Exatamente. Eu recomendo aos gerentes de vendas, aos empresários, ter um plano de treinamento. Número 1, o melhor vendedor tem que falar. O grande vendedor tem que treinar. Eu nunca vi uma convenção de vendas com a palestra do melhor vendedor. Que é um grande desperdício, né, de talento. Exatamente. Você pode argumentar disso, mas um grande vendedor não vai fazer um slides, ele não tem habilidade para isso. Eu não estou falando isso, ele pode ter um bate-papo como nós estamos fazendo. E está aí uma boa ideia que muitos empresários não têm e eu acho que serviu bastante. A palestra do campeão de vendas não existe. Eu nunca vi a palestra do campeão. Então você tem que entender que já tem gente na sua equipe que pode treinar os novatos. Interessante. Uma segunda dica que eu dou para os gerentes treinarem a equipe.